Graça e paz, amados. Nesta noite quero compartilhar a vocês uma mensagem bíblica, a mensagem da palavra que se encontra no Salmo 126. Deus é louvado porque restaurou, retirou do cativeiro o seu povo. Acredito que Israel passou cerca de 70 anos no cativeiro na Babilônia. Deus o tirou de lá. Então vamos à leitura no Salmo 126, de 1 até o versículo 6. Salmo 126, de 1 a 6. Diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas secarão ou colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, deixa eu virar aqui a página, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então devia um pouco olhar, porque eu estava olhando para a palavra de Deus, ok? Lendo também aqui o Salmo 126, como vocês podem ver. Passemos para o sermão de hoje, tá vendo? Eu mesmo escrevi, eu mesmo digitei o sermão desta noite, amém? Vamos lá. O nosso tema é quando o Senhor mudou a nossa sorte. Salmo 126, de 1 a 6. Salmos, no hebraico, significa terrilinho, cânticos ou louvores. O livro dos Salmos é uma coleção de poesia hebraica inspirada, mostrando a adoração e descrevendo as experiências espirituais do povo judaico. Do povo judaico, o reconhecimento da bondade, do cuidado de Deus, reconhecimento de seu poder e de sua graça e glória. Personificar é atribuir dotes e qualidades pessoais, personalizar, exprimir por um tipo, realizar ou representar na figura de uma pessoa. Ser a personificação, um modelo, um tipo de realizar-se, representar-se numa pessoa. Hoje vamos falar sobre a restauração do povo de Deus, Então, a frase de transição: contemplando os feitos do Senhor. Nosso primeiro ponto: quando o Senhor me libertou do inimigo e do poder do pecado. Capítulo 126, versículo 1. Diz assim: Quando o Senhor me retirou do cativeiro, voltei a Sião. Sião é a mesma coisa que Zion, ou Jerusalém, ou cidade de Davi. Estava como os que sonham, quando o Senhor trouxe do cativeiro, da escravidão. Os que voltaram a Sião, voltaram à sua terra, Jerusalém, estavam como os que sonham. Quantas vezes nós recebemos bênção de Deus, ficamos assim tão extasiados, tão maravilhados, tão gratos, que ficamos assim como se nós estivéssemos sonhando. Isso é um sonho? Não, isso é a realidade, porque nosso Deus é tremendo. Segundo ponto: quando o Senhor restituiu a minha alegria. Quantos de nós não já choramos de tristeza pela perda de alguém, pela perda de um emprego, por uma calúnia, por uma perseguição, por um desamparo, não é verdade? Tantas outras situações, por uma rejeição, seja do pai, da mãe, do marido, da esposa, do filho, do patrão, e quem quer que seja. Até Jesus foi rejeitado, mas o Senhor restitui a nossa alegria. Olha o sorriso. Aleluia. Brincadeira à parte, vamos continuar com a palavra. Quando o Senhor restituiu a minha alegria. Verso 2. Então a minha boca se encheu de riso e a minha língua de cântico.
Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por mim. Então a nossa boca se encheu de riso, ficamos rindo da cara do inimigo. Cadê o seu haha, como diz o Danduque, né? Cadê o seu haha? Riso e a nossa língua de cante, começamos a cantar louvores. Poderoso Deus, não há Deus maior, entre outros, não é verdade? Então se dizia entre os gentios: gentios são todos aqueles que não são de Israel, que não fazem parte da linhagem de Israel e que não têm direito às promessas do Senhor, como nós, o Israel espiritual de Deus, e como os judeus, o povo escolhido do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Até os gentios, até aqueles que não creem em Deus, irão dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. O mesmo Deus que criou um beija-florzinho bem tão pequenininho é o mesmo que criou uma águia que de uma ponta da outra asa, águias grandes que eu estou falando, mede 3 metros de envergadura, com as asas abertas. É capaz de matar um lobo, ok? Deus mesmo que criou uma beija-florzinha, criou uma águia. Que Deus tremendo, que Deus poderoso. Terceiro ponto: quando o Senhor me surpreendeu com grandes feitos. Deus é grande. Verso 3: grandes coisas fez o Senhor por mim, pelas quais me estou alegre. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Deus é um Deus de grandes feitos. Ele está sentado no alto sublime trono e faz tudo o que lhe apraz. Que Deus poderoso. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Que Deus grande. O seu trono está nos céus e os seus pés aqui na terra. A palavra diz que a terra é apenas o escábelo dos seus pés. Sabe o que é escábelo? Banquinho, tamborete dele colocar o pé dele. Olha só que coisa. Os moradores da terra são como gafanhotos perante ele. São como uma gota d'água em sua presença. Quando o Senhor me surpreendeu com grandes feitos. Quarto ponto: me restaurou todas as vezes em que errei o seu caminho. Quantas vezes nós não nos desviamos? Não apenas de 4 paredes, mas da essência do cristianismo, da alegria, do poder, da autoridade, da unção, da santidade. E fizemos coisas erradas, coisas que não devíamos fazer, coisas que foram uma contradição para o nosso testemunho, para a nossa vida cristã. Nos desviamos, erramos o caminho, erramos o alvo. Mas ainda que erremos, a palavra diz que o juiz cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque o Senhor é poderoso para o levantar com a sua mão. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus te toma pela tua mão e te sustento com a minha destra. Destra é a mão direita, fiel. Gostou desse Deus? Esse é Deus, né? Me restaurou todas as vezes que errei o caminho. Verso 4: traze-me outra vez a esse lugar de oração, de quebrantamento, de louvor, de adoração, de santidade, de poder, de unção, de graça, ó Senhor. Com letra maiúscula, hein? Senhor com letra maiúscula. Não é qualquer Senhor, não. Do cativeiro, né? O Senhor quebra as correntes, as cadeias, prisões da alma, do corpo, do espírito. E você confronta o diabo e o inferno. A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem é de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Como as correntes das águas do sul ou do Neguebe, traz-nos outra vez do cativeiro como as correntes das águas do sul. O Neguebe é um lugar desértico, mas quando chove nas montanhas, as águas percorrem até chegar no Neguebe, no deserto.
E ali o que? Traz todo tipo de minerais, sais minerais, e todas as sementes que eles arrastam pelo caminho, que estão lá, vão brotar e vai ficar florido. Isso é o que Deus quer fazer na tua vida. Mudar esse jugo de tristeza por uma alegria. Essa veste de pranto por uma veste de louvor. Esse espírito por angustiado por um espírito de alegria. Não é isso? Esse é o nosso Deus. Quarto ponto, não foi? O quinto ponto. Não sei se eu vou concluir esse sermão. Me recompensou conforme as minhas obras. Me recompensou não pelo que os outros me doaram, pelo que os outros me deram, até porque ninguém me deu muita coisa em toda a minha vida. Mas Deus me deu tudo que era precioso. Ele me deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário por todas as minhas dores, por todos os meus pecados, por todas as minhas iniquidades, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Aleluia. 5. Semeei com lágrimas, chorei. Quantas vezes nós não choramos? Mas colhi com alegria. Os que semeiam em lágrimas secarão, colherão, ajuntarão. Boa medida, sacudida e recalcada, não com tristeza, mas com alegria. Sentiu firmeza nesse Deus? Se não, começa a sentir, meu amigo. Verso 5, não foi? Semei com lágrimas, reguei as minhas bênçãos com choro, com lágrimas. Sexto ponto, fez crescer o que plantei, me trazendo uma grande colheita. Tudo que o homem semear, isso ceifará, diz a palavra de Deus. Se você semeou o mal, não espere colher o bem. Se você semeou limão, não espere colher laranja. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Está na palavra, na escritura. Fez crescer o que plantei, me trazendo uma grande colheita. Levei a preciosa semente, andando e chorando, semeando, pregando, abrindo igreja, ajudando outros a abrir igrejas, sendo missionário em vários lugares do Nordeste, levando o Evangelho. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, daqueles que trazem novas de paz. Amém? Chorando, voltei com a colheita. Sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, a minha recompensa. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Versículo 7. O Senhor enche as nossas vidas de bênçãos. A palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, e outras versões, desgosto, tristeza, angústia, amargura, depressão, vingança, ódio, maldade para agredir os outros inocentes. Entendeu? Bênçãos. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Deus é tão tremendo que Ele não se alegra nem com a morte do ímpio. Deus fica muito triste porque uma alma se perdeu. Deus recompensa aqueles cujo coração está voltado para Ele e Sua palavra. O Senhor enche novamente nossa vida de bênçãos. Bênçãos é o ato de abençoar, de bendizer, de ungir, de impetrar, quase não sai, né? Impetrar a bênção, a prosperidade, a saúde, a vitória, a chuva temporã e seródia. O que significa isso? Aquelas bênçãos que vêm antecipadas no tempo próprio, aquelas chuvas que vêm antecipada de forma inesperada, e as outras que vêm tardia, mas vem, porque Ele é fiel. Fiel que prometeu, o qual também o fará. Assim diz o Senhor.
Estou no 6, estou no 7. Benção. Acho que é no 7, não é isso? O Senhor enche as nossas vidas de bênçãos. Deus recompensa aqueles cujo coração está voltado para Ele. Já li essa palavra, né? O Senhor enche novamente nossa vida de bênçãos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. A bênção do Senhor enriquece, não traz consigo dores. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece. Não só dinheiro financeiramente, mas saúde, segurança, paz, proteção, companhia. O Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No original, dizem alguns teólogos que assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Jesus disse: todo que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não te deixarei, não te abandonarei, diz o Senhor. Quem compreende a lei da semeadura, estou concluindo, sabe que existe um tempo de semear e um tempo de colher o que plantou. Quem quer colher precisa primeiro plantar. Os que semeiam em lágrimas secarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos, seus feixes, sua recompensa, sua safra, o seu trigo, o seu milho, as suas frutas, as suas verduras, seja o que for. Quem planta, colhe, meu irmão. Quem planta, colhe. É tempo de colher. Como diz lá em Eclesiastes, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Lê a palavra, meu irmão. Lê a palavra. É um Deus de colheita, é um Deus que a gente semeia e colhe o que semeia, meu irmão. Isso é que é Deus. Isso é que é grande. Isso é que é lindo. Isso é que é poderoso. Isso aqui é tremendo, isso aqui é contagiante. Se não te contagia, contagia o meu coração. Isso são as palavras que me saram, que me fortalecem. Diga ao fraco, eu sou forte, diz a palavra. Se te mostras fraco no dia da peleia, quão pequena será a tua força. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? É isso aí. Quem planta tem experiência da colheita. Os que semeiam em lágrimas secarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém e amém. Essa foi a palavra de Deus para nós. Nosso tema foi: quando o Senhor mudou a minha, a sua, a nossa sorte. Que o Senhor Jesus te abençoe com toda sorte de bênçãos e mude a tua, a minha e a sorte de toda a nossa família, nos guardando, nos protegendo e nos livrando do mal. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que eu temo e o livro. Um abraço, beijo no coração. Fui. Tchau. Amém? Um sorriso lindo. Glória a Deus. Gostou da palavra? Deus te abençoe, meu irmão. O Senhor é contigo. O Senhor disse: não te deixarei nem te desamparar. Se como fui com Moisés, assim serei contigo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Ser forte, corajoso, não temas, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Tchau, um abraço. Deixa eu sorrir. Aleluia.